E aí, nação tricolor, antes de começar, deixa um like, se inscreva no canal. E aí, o que você achou antes de começar o vídeo? Foi pênalti ou não? Já foi concluído que não foi pênalti. Deixe aí seus comentários. Bora falar também sobre o São Paulo, muitas cornetadas nas redes sociais de torcedores para com o Thiago Carpini depois de mais uma derrota. São Paulo corre o risco de terminar a rodada do Paulistão fora até da zona de classificação para a próxima fase. Falo ainda sobre James Rodrigues, por que ele segue treinando no São Paulo? Fala ainda sobre o São Paulo e a informação que vem do Sul, dando conta de que o Wellington já assinou um pré-contrato com o rival da Série A. Fala ainda sobre o São Paulo, o Tricolor respondeu às possibilidades de contratação de Allan Kardec e também de Navarro, as maiores taxas de ocupação dos estádios brasileiros no ano passado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Já João Schmidt, jogador revelado no São Paulo e que deixou o clube de graça, reencontrará o tricolor no clássico Sansão, hoje jogador do Santos. João Schmidt foi aquele volante elogiado pelo Neymar quando da visita do atacante à Vila Belmiro ele assistiu à vitória do Santos contra o Corinthians e perguntou quem é esse camisa 5, o cara joga muito. Quero contar também que a Conmebol definiu o palco da final da Libertadores de 2024 e será a cidade de Buenos Aires. Ainda não sabemos em qual estádio, a decisão será da AFA, Associação de Futebol da Argentina, mas os clubes brasileiros que disputam a Libertadores já sabem que se chegarem à decisão jogarão na capital argentina. Bora falar agora sobre o São Paulo com a chance de um lateral sair de graça. Eu me refiro ao Wellington, lateral formado na base do São Paulo e que virou titular absoluto desde a negociação do Caio Paulista. De acordo com o jornalista Wagner Martins, Wellington assinou um pré-contrato com o Internacional e a partir de janeiro será reforço colorado. Só um detalhe importante, esse pré-contrato só pode ser assinado de fato a partir de julho, quando os últimos 6 meses de contrato passam a valer. Acho que o Wagner Martins quis dizer é que já existe um acordo entre o Wellington e entre o São Paulo para que ele, entre o Wellington e o Internacional, para que ele possa assinar a partir de julho esse pré-contrato e para que ele se torne reforço colorado a partir de 1º de janeiro. Jogador que conta com o aval do Eduardo Cudê, o Internacional ofereceu uma grana bem superior à do São Paulo. O Tricolor já fez uma primeira proposta recusada e ainda não há uma contraproposta, uma segunda oferta. O São Paulo não vê a possibilidade de o Wellington ir para o Internacional como fechado e segue insistindo em sua contratação. Lateral esquerdo de só 22 anos de idade, que em outros momentos já havia sido estudado ou consultado por Corinthians e Flamengo. Só para completar, a temporada atual do Wellington de 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, se tornou profissional desde 2020. Bora falar agora sobre o São Paulo, cornetadas a Thiago Carpini, o técnico recém-chegado que já tem um título, o da Supercopa do Brasil, depois de empate no tempo normal e vitória nos pênaltis contra o Palmeiras. Foi muito cornetado nas redes sociais por conta da derrota por 1-0 contra o Santos na noite dessa quarta-feira no Morumbi, segunda derrota seguida do São Paulo. O tricolor havia perdido no final de semana de carnaval para a Ponte Preta 2-0 em Campinas. As cornetadas ao Carpini, especialmente nesse clássico, dizem respeito à insistência na presença do Juan, que desperdiçou uma chance incrível, e também algumas outras escolhas feitas no decorrer da partida. O São Paulo tem um elenco melhor do que o do Santos e não conseguiu jogar bem. Apesar da arbitragem horrorosa da Edna Alves, não dá para atribuir a derrota apenas à atuação da árbitra. O São Paulo deixou a desejar. E para piorar, o tricolor pode ficar até de fora da fase só para você entender, o Campeonato Paulista é disputado em grupos. Somente os 2 primeiros passam à próxima fase. Nesse momento, o São Paulo é líder do seu grupo com 13 pontos. Só que o Novo Horizontino e o São Bernardo, que tem 12 pontos, jogam nessa quinta-feira. E se vencerem, ultrapassarão o São Paulo, jogando o São Paulo para a 3ª colocação, algo que o deixaria, pelo menos momentaneamente, fora da próxima fase do Paulistão. Dá para pensar no Thiago Carpini sendo demitido? Certamente não, isso nem é cogitado internamente, mas é um trabalho que depois de 2 derrotas começa a sofrer as primeiras críticas e a falta de experiência do técnico certamente é algo que bate bastante forte. Bora falar agora sobre James Rodrigues. Tem algumas atualizações para vocês. A primeira delas, James no Bahia. Não há nesse momento nenhuma possibilidade. O Bahia entende que já está muito bem servido de homens no meio campo e não gostaria de ter mais um jogador veterano para um setor em que ele já tem muita gente. Então, as informações que eu tenho dão conta de que James no Bahia não vai rolar. Segunda coisa, o James segue treinando no São Paulo. Muita gente estranhando isso.
Aí tem duas situações. A primeira delas, o contrato ainda não foi rescindido entre as partes. A segunda, importante contar que ainda que já tivesse rescindido o contrato, o Rames tinha um acordo verbal com os dirigentes do São Paulo para continuar treinando lá enquanto busca um novo clube. A última coisa que eu queria falar sobre o Rames com vocês. Surgiu nos últimos dias uma narrativa bem maluca de que a passagem do Rames pelo São Paulo foi bem legal porque foi o Rames quem conseguiu alavancar uma série de patrocínios gigantes ao tricolor. Essa história não é verdadeira. O São Paulo de fato fechou com o Morumbis, vendeu os name rights de seu estádio por 3 anos, por 75 milhões de reais, também vai faturar 156 milhões de reais da Superbet, contrato de patrocínio por 3 temporadas, mas isso não tem a ver com o Rames Rodrigues, e sim com o crescimento do São Paulo, com a melhoria do time, com a chegada de jogadores mais importantes, com conquistas de títulos, e esse é o bônus de um São Paulo mais forte hoje, sob o comando de Júlio Casares, especialmente na comparação com seu antecessor, o Leco. Nada diz respeito ao Rames, que teve uma passagem apagadíssima, frustrante, decepcionante e cara. Rames disputou só 14 partidas, com 1 gol, 3 assistências e 2 pênaltis importantes desperdiçados. Cara que custava R$1 milhão por mês na temporada passada, que passou a custar R$1,5 milhão por mês a partir desse ano e que ainda não acertou a rescisão do contrato porque está cobrando luvas a mais. Ele quer receber 9 meses de luvas, sendo que ele esteve no São Paulo em apenas 6. É exatamente isso que impede nesse momento que a rescisão do contrato seja oficializada. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o São Paulo. Contei para vocês no vídeo de domingo sobre especulações a respeito de 2 nomes para a reserva do Caleri. O São Paulo busca um centroavante e surgiram no fim de semana Allan Kardec, que pertence ao Galo, e Navarro, que é jogador do Palmeiras, mas está emprestado ao Colorado Rapids. Disse para vocês que eu ia checar essa história para ver quais as possibilidades. Não seriam, na teoria, operações tão difíceis, embora com um custo alto. O Allan Kardec tem contrato até dezembro, está fora dos planos do Felipão. O problema é que ele tem um salário de mais ou menos R$600 mil mensais. Já o Navarro foi aos Estados Unidos, emprestado pelo Palmeiras, 10 jogos, 1 gol e 1 assistência. Não acho que o Colorado criaria grande dificuldade para liberá-lo. Outro ponto importante, R$583 mil por mês o salário do atleta lá nos Estados Unidos. Perguntei para uma fonte no São Paulo sobre a possibilidade dessas negociações e a resposta foi, abre aspas, esses 2 nomes não têm nada a ver, fecha aspas. Confesso que vejo com surpresa o descarte, até porque o São Paulo já perdeu outras boas oportunidades de contratação. Diego Costa fechou com o Grêmio, Gilberto fechou com o Juventude, Leandro Damião fechou com o Curitiba. E o São Paulo vai ter apenas até essa sexta-feira, dia 16, para registrar um novo centroavante que possa ser colocado no Campeonato Paulista. Caso contrário, vai ter de encarar o Paulistão apenas com o Caleri como centroavante. Só mais um detalhe importante, São Paulo já tem 7 gringos, e olha que o Rames e Exson Mendes deixaram o clube, diminuindo assim o número de estrangeiros. Então, nessa busca por um atacante, por um camisa 9 para ser reserva do Caleri, é preciso evitar estrangeiros, senão você vai ter aquela limitação de ter que cortar pelo menos um do banco de reserva.